Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Moreh Malachi Ben Israel, líder de nossa sinagoga Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Estamos aqui na manhã deste que é o primeiro dia da semana, hoje dia 5 do mês de janeiro, do ano de 2025. E dia 5 do mês de Tevet, do ano de 5.785. Hoje faremos a leitura da primeira aliá, da paraxá que estaremos estudando ao longo da semana, e também no Shabat, a paraxá Vayeri. Paraxá Vayeri, que é a 12ª porção de nossa bendita Torá, e com esta paraxá nós encerramos a leitura do livro de Bereshit Gênesis, do ciclo de 5.785. Então, quando concluirmos as 7 aliot e também o serviço do shiur, que é feito na sinagoga, nós então encerramos a leitura do livro de Bereshit e depois seguimos com a Torá no segundo livro, que é o livro de Shemot, livro de Êxodo. Então hoje nós faremos a primeira aliá da paraxá Vayeri, que significa e viveu, e a leitura está no capítulo 47 de Bereshit Gênesis, do versículo 28 até o capítulo 48, versículo 9. Quero aqui deixar o nosso shalom a todos nossos amigos, nossos internautas, a todos que têm estado conosco por meio do nosso canal Anusim Brasil, e a você que tem nos acompanhado diariamente. Nosso shalom, que Hashem vos abençoe grandemente. Então, a você que hoje também, dia 5 de janeiro, está completando mais um ano de vida, queremos desejar a você votos de muitas felicidades, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente e lhe conceda muita saúde, muitas alegrias e muitos anos de vida. Parabéns, Mazal Tov, a você que hoje está completando mais um ano de vida. Nossos sinceros parabéns. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten ha. E assim nos diz nossa bendita Torá. E viveu Yaakov no Egito durante 17 anos, e sua idade era de 147 anos. E se aproximou o momento de sua morte, e clamou e chamou seu filho Iosef. Ele disse: Se encontrei graça diante de teus olhos, põe, por favor, tua mão debaixo de minha coxa, e farás comigo caridade e verdade. Não me sepultes no Egito, quando eu for me deitar com meus pais. Levar-me-ás do Egito e enterrar-me-ás na sepultura deles. E José disse: Farei como disseste. E José jurou isto a seu pai, e Jacó curvou-se sobre a cabeceira da cama. E depois desse acontecimento disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. E José pegou seus 2 filhos com ele, Menaxe e Efraim, e foi Iosef anunciado a seu pai, e Israel se esforçou e se sentou sobre a cama. E Yaakov disse a José: O Eterno, Deus Todo-Poderoso, apareceu-me em luz na terra de Canaã,
e me abençoou e me disse: frutificar-te-ei e far-te-ei multiplicar, e serás multidão de povos, e darei essa terra à tua semente, depois de ti, para possessão eterna. E agora, teus 2 filhos nascidos a ti na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, serão meus, Efrai e Menaste, como Ruben e Simeão. E os que gerardes depois serão chamados na sua herança. E quando eu vinha de Padã Arã, morreu Rachel na terra de Canaã no caminho, faltando um trecho para chegar a Efrate. E a enterrei no caminho para Efrate em Betlehem. E viu Israel os filhos de José e disse: quem são estes? E disse José a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me deu aqui. E disse Jacó: traze-me, por favor, e abençoá-lo-ei. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet ve'hayo lanu betoreinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Iniciamos aqui a leitura da 12ª porção da Parashá Vayeri, encerrando aqui a leitura do livro de Bereshit. E com a leitura do livro de Bereshit, nós encerramos a história de nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, primeiro patriarca da nação de Israel, ao qual Deus o chamou, tirou do meio de um povo idólatra, de parentes idólatras, e por meio de Abraão, o Eterno começou a formar o povo de Israel. Abraão casa com Sara, ela tem um filho na sua velhice, chamado Isaque. E Isaque, após a morte de sua mãe, Isaque então vai casar com Rebeca, e esta lhe dá 2 filhos, Jacó e Esaú. E Esaú segue um caminho e Jacó vai seguir outro caminho. E vimos que, embora Esaú era o primogênito, ele perdeu sua primogenitura e passou para o mais novo, para Jacó. E então, depois de viverem separados por mais de 20 anos, Jacó e Esaú, 2 irmãos, se encontram, se abraçam, se perdoam e cada um segue o seu destino. Esaú casa com mulheres estrangeiras, forma reis, nações, e Jacó vai habitar em Padã Arã, onde ali ele casa com Raquel, com Leia, e com elas e também com as concubinas. Jacó vai ter 12 filhos e uma filha chamada Diná. E os 12 filhos, eles crescem dentro de um ensinamento totalmente e uma fé totalmente monoteísta, na crença de um só Deus. E embora seguiam todos a mesma fé,
de seu pai Jacó e de seus antepassados, houve entre os irmãos uma contenda, desentendimentos, levados pelo ciúme. José, então, Iosef, é vendido para o Egito, e ali, depois de passar por um longo período preso, José então é levado perante o faraó, o qual interpreta o sonho do faraó, e ali então ele é eleito como vice-governador, como o segundo na hierarquia de poder, de autoridade, estando somente abaixo do faraó. E José, como um grande administrador, cuidou de tudo quanto era necessário, e o Egito, no tempo das vacas gordas, armazenou muito trigo, muito alimento, o que foi necessário para suprir as necessidades não somente dos egípcios, mas também de todos os povos, porque na época só o Egito tinha alimento. E quando Jacó ouve falar que no Egito havia alimento, ele envia para lá seus filhos para comprar alimento, e ali então começa a se cumprir os sonhos que José havia tido de seus irmãos que se prostrariam perante ele. E assim, após um período de testes que José fez com seus irmãos, eles são então, José então vai se revelar para seus irmãos, e todos um sentimento de arrependimento, se perdoam, e Jacó é trazido então para o Egito com toda a sua família. E aqui então, a Liá de hoje vai nos falar que após ter passado Jacó 17 anos na terra do Egito, chega à idade de 147 anos e chega o momento da sua morte, e ele então manda chamar seu filho José e pede para que José jurasse que, após o momento da sua morte, que ele o levasse, que José o levasse de volta para Canaã, e ali então fosse sepultado aonde seus pais, seus antepassados estavam. E por meio de um juramento, José então vai, após a morte de seu pai, cumprir o pedido que ele lhe havia feito. O tempo que Jacó viveu no Egito foram momentos felizes para ele, nesses 17 anos em que ali viveu, comparado a toda uma vida de sofrimento que ele teve, tanto em Padã Arã, e ali então muito trabalhou para a aquisição de todos os seus bens materiais e também para a formação e manter o sustento de sua casa, de seus filhos. Então, ali no Egito foi um período mais de descanso, juntamente com toda a família. E
O que, o que nós podemos adquirir de conhecimento dessa aliada de hoje é o pedido que Jacó faz para José, para que o seu corpo, para que ele, né, fosse levado após a morte para a terra de Canaã. Semelhantemente, né, nós vivemos com situações em que temos pessoas da nossa família, amigos, que à medida que os anos de vida vão se aproximando, a velhice vai se aproximando, é fato que o corpo ele perde sua vitalidade e ficamos doentes e venhamos também, né, a morte é o destino de todos nós. Então, quando José soube que seu pai estava doente, ele tratou de levar seus filhos para que Jacó também o abençoasse. Então, o que nossos sábios nos ensinam é que devemos fazer todo o possível para animar aqueles que estão em sofrimento, empenhar-se para promover justiça e compensar injustiças, atender o desejo de pessoas já falecidas. Por isso, se constitui, na verdade, e desinteressada a caridade, pois não se pode esperar delas qualquer tipo de retribuição. É fato, né? Isso é verdadeiro. Enquanto a pessoa está com vida, tem como recompensá-la, né? Por aquilo que ela nos faz, ou como nós também, de uma certa forma, também podemos ser recompensados por aquilo que fazemos, e de maneira então que isso tudo é possível enquanto estamos com vida. Uma vez que morremos, sabemos que aquilo que a gente vai fazer por uma pessoa que morreu é um ato de bondade, é um ato de justiça, de tzedakah, porque aquela pessoa ela não tem como retribuir. Então, cabe a nós, né, termos o cuidado, estarmos atentos àquilo que as pessoas nos pedem e no que diz respeito à nossa a vida e à morte, que é o que nós sabemos que vai acontecer, que a morte um dia vai chegar. É importante que possamos deixar, né, definido para nossos familiares como realmente gostaríamos que fosse feito todo o procedimento, principalmente, né, dentro do que é um funeral judaico. E a gente viu recentemente, né, há pouco mais de 5 meses, quando então, na morte do senhor Abravanel, também conhecido como Silvio Santos, e antes da sua morte, sabendo ele que estava enfermo e que poderia morrer e acabou morrendo, ele deixou os pedidos para que a família seguissem de forma como ele gostaria que fosse, e como vemos foi tudo feito segundo os pedidos que ele deixou. Então, cabe a nós também, né, termos essa preocupação de deixarmos escritos, falado para as pessoas o que realmente nós gostaríamos, como gostaríamos que fosse feito o nosso sepultamento, para que não venhamos ser sepultados de uma
como um cristão, né? Mas que todo o procedimento venha a ser dentro dos padrões e da fé do nosso povo Israel. E José ouviu o pedido do pai e atendeu, né? Após o pai falecer, José e seus filhos, ou melhor, José e seus irmãos, levam então seu pai e ele é sepultado juntamente com os seus antepassados. Então, é isso que nós aprendemos. Devemos também, é bom deixarmos algumas coisas ditas a respeito da nossa fé para as pessoas com quem nós convivemos. Ok? É isso. Então, ficamos por aqui. Nessa primeira aliá, vamos seguindo falando aqui na Paraxá. E quero desejar a todos um ótimo dia. Que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Tenhamos, com a permissão de Hashem, uma semana repleta de grandes conquistas e realizações. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov e um Shavuot Tov. Fique com Deus. Shalom, shalom.